Fala pessoal do Move, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Romanos 6, em que, diz mortes para o pecado e vivos em Cristo, né? É o tema, né, da versão da NVI que eu tô lendo. E eu achei muito interessante esse tema, né, nessa versão, porque é um tema assim, muito interessante pela questão de a gente entender que quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ter uma nova vida mesmo. A gente começa a entender as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a viver de uma maneira diferente, a gente começa a ter amizades diferentes. E conforme eu fui lendo durante o capítulo aqui, eu entendi em que eu vejo que cada um que começa a ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, em algum momento desse relacionamento a gente começa a ter fraquezas, né? E essas fraquezas, elas são momentos em que a gente volta a ser aquelas pessoas, aquele eu do passado, né? A gente volta a pensar como a gente pensava antes. Mas só que nesses momentos em que a gente percebe que o Espírito Santo de Deus está com a gente e a gente transforma essas fraquezas em momentos em que a gente fica mais forte, né? E no versículo 6, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, pois o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É exatamente isso que eu entendo que acontece na nossa vida quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus. É difícil a gente sair do nosso é difícil o nosso velho eu sair da gente, o nosso velho homem sair da gente, mas ele é uma maneira em que a gente pensa diferente quando a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida, né? A gente começa a entender em que Deus fez Deus a gente começa a viver de uma maneira em que Deus realmente nos fez. Eu entendo assim, a gente começa a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu gosto muito de usar o exemplo do Rodolfo Abrantes, que eu acho que todo mundo conhece aqui, que ele fala que no passado ele foi vocalista do Raimundos, e daí ele falou que ele tocava no Raimundos porque era o estilo de vida dele, ele vivia o que ele cantava. Só que agora, com a nova vida dele, ele falou, não tem como eu cantar aquilo, porque eu não tô vivendo mais aquilo. E é bem isso que acontece, eu vejo assim que acontece exatamente isso com a gente. A gente tem que entender que quando a gente cria um relacionamento com Deus, a gente vai ter momentos que a gente vai voltar pro nosso ego, vai fazer a gente voltar pro nosso eu do passado, mas vai ter uma coisa muito mais forte que o Espírito Santo vai nos guiar para a gente ser semelhança de Deus, começar a voltar a andar no caminho de Deus e no caminho que a gente na verdade nunca deveria ter saído. Eu entendo assim. E lá no final, no versículo 22, ele diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
E é bem isso. Eu vejo assim, né? Esse versículo eu vejo em que os frutos que a gente vai começar a colher daqui para frente, que eu tô colhendo alguns frutos que eu plantei no início da minha caminhada, são frutos que você começa a passar para as pessoas e as pessoas começam a ter começa a ter muito, as pessoas começam a passar um para outro e você vê que aquilo nunca acaba, né? E, e a vida que a gente vivia antes de conhecer a Deus, em algum momento aquilo acabava, sabe? E a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, que a gente venha fazer o máximo, nos esforçar ao máximo para ser semelhantes a Ele, semelhantes a Deus, porque igual a Ele a gente nunca vai ser, mas que a gente venha ser semelhantes a Ele, porque é isso que Ele quer que a gente seja. É isso que Deus planejou para cada um de nós, que a gente venha ser semelhantes a Ele e que a gente venha passar a palavra dele para as pessoas que não conhecem. Eu vejo assim, esse é a nossa principal missão dentro da universidade. Eu acho que é essa, da gente passar a palavra de Deus para quem não conhece. E é isso aí. Valeu.